O segredo da riqueza que nasce no silêncio da fé. Napoleon Hill. A riqueza mais poderosa não se mede em números, mas em consciência. Ela nasce em um lugar que poucos conhecem: o silêncio da mente, o silêncio da fé. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda riqueza. E essa frase carrega uma verdade que atravessa séculos. O homem que aprende a silenciar o medo desperta a força que move o invisível. No fundo, o segredo da prosperidade nunca esteve nas ações, mas no estado interior de quem as executa. A mente humana é uma usina invisível. Ela transforma pensamento em vibração e vibração em realidade. Mas essa usina só funciona plenamente quando está em paz. A mente agitada gera ruído. A mente serena cria direção. O silêncio da fé é o estado em que o homem se alinha ao divino e, sem perceber, começa a comandar forças muito maiores do que ele. Quando você se aquieta, a verdade aparece. O universo fala em silêncio e a fé é a audição da alma. É por isso que os grandes realizadores não gastam energia tentando provar nada ao mundo. Eles sentem, eles visualizam, eles confiam. O barulho do medo é um grito desesperado. O som da fé é uma vibração contínua. A fé não pede, a fé declara. A fé não discute com a realidade. Ela cria outra. Napoleon Hill estudou centenas de homens que alcançaram prosperidade e descobriu que todos compartilhavam uma mesma característica. Possuíam uma crença inabalável, mesmo diante do invisível. Eles não viam obstáculos, viam oportunidades escondidas. Não lamentavam, observavam e planejavam. Não reagiam ao medo, conversavam com o silêncio. A fé silenciosa é a força mais poderosa da existência. Ela não depende de circunstâncias, ela cria as circunstâncias. Ela não reage ao que é visto, ela molda o que será visto. O homem comum busca sinais para acreditar. O homem desperto acredita e cria os sinais. Essa é a diferença entre quem vive da sorte e quem vive da lei. A mente é o primeiro terreno onde a riqueza nasce. Cada pensamento é uma semente e cada emoção é a água que a faz crescer. Se a emoção for medo, a colheita será escassez. Se for fé, a colheita será abundância. O universo não responde ao que você diz, mas ao que você vibra. Por isso, Napoleon Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas poucos entendem o que é realmente acreditar. Acreditar é permanecer em paz, mesmo quando tudo parece incerto. Acreditar é confiar no invisível, sabendo que o invisível é a matéria-prima de tudo o que existe. O silêncio da fé é o momento em que a mente e o universo se encontram. É o instante em que a dúvida se dissolve e a criação começa. Aquele que confia em silêncio carrega dentro de si um poder que o mundo exterior não pode tocar. O barulho é da dúvida, o silêncio é da certeza. O medo grita, a fé sussurra. Mas o sussurro da fé é tão forte que move montanhas. Quando você aprende a agradecer antes de ver o resultado, o universo entende que já existe abundância dentro de você. E o universo responde com mais abundância. A gratidão é o som mais alto da fé. Napoleon Hill afirmava que a fé não é um sentimento cego, mas uma força consciente. Ela é o combustível da mente criadora, o elemento que converte pensamentos em resultados tangíveis. É por isso que os que duvidam vivem paralisados, porque onde há dúvida, não há movimento. A fé silenciosa é o oposto da ansiedade. A ansiedade diz: eu não acredito que vai acontecer. A fé silenciosa diz: já aconteceu, eu apenas espero o tempo certo. Quem vive em fé não força, flui. Não mendiga, manifesta. Não compete, cria. A verdadeira riqueza é consequência natural de um estado mental disciplinado e uma fé inabalável.
A mente disciplinada é um templo. Cada pensamento negativo é um intruso. Cada pensamento elevado é uma prece. E o homem que aprende a vigiar seus pensamentos domina o seu destino. O silêncio da fé não é inércia, é preparação. Enquanto o homem comum reclama, o homem de fé organiza. Enquanto um se desespera, o outro se alinha. E o universo, obediente, responde ao que está alinhado. A prosperidade não vem para quem corre, mas para quem vibra. Ela é o reflexo natural de uma consciência rica. Não se trata de dinheiro, mas de frequência. Quando o coração está em harmonia, o dinheiro é apenas uma das muitas formas de abundância que se manifestam. A fé silenciosa é a ponte entre a mente e o milagre. E o milagre não é um evento raro, é uma resposta a uma vibração constante. O problema é que a maioria ora em desespero e o desespero é ruído. O universo não entende ruído, entende frequência. Você não precisa gritar para ser ouvido, precisa sentir para ser compreendido. O universo entende a linguagem da vibração, não a das palavras. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu até aqui, porque o ato de expressar solidifica a verdade dentro de você. A mente próspera é silenciosa porque confia, e a confiança é a raiz de toda a criação. Aquele que confia não espera por provas. Ele vive como se já tivesse recebido, e é por isso que o universo conspira. A fé cria magnetismo, e o magnetismo é o verdadeiro ouro. A riqueza física é apenas a sombra da riqueza espiritual. O homem que domina o invisível manifesta o visível com facilidade. O homem que só busca o material perde o essencial. Mas aquele que encontra o equilíbrio entre ambos se torna invencível. A mente disciplinada e o coração grato formam a combinação mais poderosa do universo. Essa é a alquimia dos mestres. Eles não pedem, agradecem, não duvidam, afirmam. Não hesitam, agem. E a ação inspirada, guiada pela fé, cria o impossível. O segredo da riqueza que nasce no silêncio da fé é entender que a fé não é passiva. Ela é ativa, criadora e consciente. Ela não espera o destino, ela o escreve. Napoleon Hill dizia que o homem se torna o que ele pensa continuamente. Mas eu acrescentaria, o homem se torna o que ele sente profundamente. O pensamento é a forma, o sentimento é a energia. E quando ambos estão unidos, pela fé, o universo inteiro se curva. O silêncio é o berço da criação. É nele que as ideias tomam forma e os planos ganham alma. Por isso, antes de agir, aprenda a silenciar. Antes de pedir, aprenda a sentir. Antes de tentar mudar o mundo, aprenda a mudar o seu estado interior. Aquele que domina o silêncio domina a realidade. A verdadeira prova da fé não acontece quando tudo está favorável. Ela acontece quando nada parece possível e ainda assim você mantém a calma. Quando o mundo duvida, mas seu coração permanece certo. Esse é o silêncio da fé, o espaço onde a alma se recusa a duvidar, mesmo sem garantias. Napoleon Hill dizia que a fé é o elo entre o pensamento e o poder infinito, e nesse elo invisível o homem encontra sua força. A fé é o fogo que dá vida à visão. Sem ela, os sonhos são apenas ideias soltas, sem energia, sem direção. Com ela, cada pensamento se torna uma ordem ao universo, cada emoção, uma semente de prosperidade. O homem de fé não discute com o tempo. Ele entende que a colheita nunca vem antes da estação. A impaciência é o sinal da mente que ainda não confia. Mas aquele que aprendeu o silêncio interior não teme o relógio. Ele sabe que tudo o que é dele virá e que o universo nunca se atrasa. O silêncio é o berço da criação e o lar da certeza. É nele que a dúvida morre e o destino nasce. Quando a alma alcança esse ponto, o medo desaparece. O homem não depende mais de circunstâncias externas para se sentir seguro.
porque já encontrou dentro de si a fonte do poder. O mundo moderno ensina o ruído, ação sem direção, busca sem sentido, pressa sem propósito. Mas a sabedoria antiga ensina o oposto. Antes de falar, ouça. Antes de agir, silencie. Antes de desejar, sinta. O silêncio da fé é a pausa entre o pensamento e a realização. É o intervalo onde o invisível trabalha. Quando você age com fé, o universo responde. Mas quando age com dúvida, o universo hesita. A dúvida é o ruído que interrompe o fluxo da criação. A fé é o silêncio que o restabelece. A mente que duvida diz, eu quero. A mente que acredita diz, eu já recebi. A diferença é sutil, mas o resultado é abissal. Uma vibra falta, a outra vibra abundância. E o universo só responde ao que é constante. Por isso, o homem próspero vive em estado de fé permanente. Ele entende que o ouro físico é apenas consequência do ouro interior, o ouro da consciência. Não é o dinheiro que cria a riqueza, é o estado mental que o atrai. O homem rico em vibração não precisa correr atrás do que é dele, porque o que é dele o encontra. Napoleon Hill chamava isso de consciência de prosperidade, um estado de vibração onde o pensamento, a fé e a ação estão alinhados. Nesse estado, o impossível deixa de existir. As oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem, as portas se abrem sem esforço. E o que parecia coincidência se revela como sincronicidade. O silêncio da fé é o código dessa sincronia. É o sinal de que você confia o suficiente para não interferir no processo. Enquanto a dúvida diz, preciso controlar. A fé diz, posso soltar. E é no ato de soltar que o milagre acontece. O homem que entende isso se torna livre. Livre da ansiedade, livre da comparação, livre da pressa. Ele descobre que não precisa provar nada, porque a vida já está provando por ele. Ele se torna o observador sereno que sabe que tudo está se encaixando, mesmo quando ainda não parece. O silêncio da fé é o trono da serenidade. Quem se senta nele governa a própria realidade. Quem vive nele não é abalado pelos ventos da dúvida, porque a sua raiz é profunda. A árvore que cresce em silêncio resiste a qualquer tempestade. Assim também é o homem cuja fé está firmada no invisível. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu até aqui, porque toda lição compartilhada se transforma em sabedoria viva. A fé silenciosa é o maior tesouro do universo. Ela cria, sustenta e transforma. Ela é a ponte entre o invisível e o palpável, entre o sonho e a realidade. Mas é também um teste, o teste da paciência, da confiança e da constância. A vida perguntará, você ainda acredita mesmo quando não vê? E sua resposta silenciosa é o que determina o que virá. O universo não trabalha com pressa, trabalha com perfeição. O que vem cedo demais se perde, o que vem na hora certa permanece. Por isso o homem sábio aprende a esperar em paz. A fé não é o ato de cruzar os braços, é o ato de manter o coração em movimento, mesmo quando os olhos não enxergam. Napoleon Hill dizia que a fé aplicada transforma o invisível em visível. Essa é a chave da verdadeira riqueza. Não se trata apenas de acumular bens, mas de expandir consciência, porque o homem que aprende a criar a partir do espírito nunca mais será escravo da matéria. Ele pode perder tudo, mas recriará tudo, porque possui o poder dentro de si. O silêncio da fé é o laboratório do destino. É nele que a mente desenha o futuro e o coração o assina. O universo é o papel em branco e a fé é a tinta que dá forma ao invisível. Você escreve o seu destino todos os dias com o que pensa, sente e acredita. A fé é uma decisão diária, não um evento ocasional. É dizer sim ao invisível quando tudo parece gritar não. É caminhar na escuridão com a certeza de que há chão sob seus pés. E é justamente essa certeza que cria o chão.
A riqueza verdadeira nasce quando a mente se torna serva da fé, quando o pensamento obedece à intuição, quando o homem deixa de buscar fora e começa a reconhecer dentro. Aquele que se conecta ao silêncio da fé não vive de esperança, vive de certeza. E a certeza é o maior campo magnético da criação. Tudo o que você acredita profundamente começa a procurar você. As oportunidades, as pessoas, os caminhos, tudo se move em direção à vibração dominante da sua mente. E essa vibração é moldada pela fé. A dúvida repele, a fé atrai. Por isso, o segredo não é pedir com força, é acreditar em silêncio. O segredo não é falar mais alto, é sentir mais fundo, porque o universo responde à emoção, não à palavra. Napoleon Hill sabia, a fé é a ciência da alma. Ela é tão precisa quanto a gravidade, tão poderosa quanto o tempo. E a mente que a compreende se torna uma extensão do próprio universo. A vida muda quando você muda a frequência da sua fé. Se você vibra medo, o universo te mostra motivos para temer. Mas se vibra confiança, ele te entrega motivos para sorrir. A realidade não é castigo, é espelho, e a fé é a mão que segura esse espelho e escolhe o que refletir. O silêncio da fé é o ponto onde o homem se encontra com Deus. E, nesse ponto, não há dúvidas, não há ruído, não há falta. Há apenas paz, e dessa paz nasce tudo o que é eterno. Feche os olhos agora, respire profundamente, sinta o poder que vibra em você. Você não é pequeno, você é a mente que cria, a alma que manifesta, a fé que comanda o invisível. O universo está ouvindo o que você sente neste instante, e o que você sentir agora será o molde do que virá. Sinta fé. Sinta abundância, sinta gratidão, sinta poder, e o universo te responderá com a mesma energia. Napoleon Hill disse, a fé é a única força que transforma desejo em realidade. Essa é a lei que governa o destino, e o destino daqueles que acreditam é prosperar. A partir de hoje, lembre-se, o silêncio da fé é mais poderoso que o grito da dúvida. E o homem que confia em silêncio atrai o impossível. Encerramento inspiracional. Agora você entende o segredo. A riqueza que nasce no silêncio da fé não depende do mundo. Ela nasce dentro de você. O universo não responde ao ruído, mas à vibração constante da confiança. Silencie, sinta, agradeça e permita que o invisível trabalhe. Tudo o que você busca já está sendo preparado, porque o universo sempre responde àquele que sabe crer em silêncio. O segredo da riqueza nasce no silêncio da fé. E a fé, quando é verdadeira, nunca falha. Inscreva-se, porque cada novo vídeo é um passo no caminho da mente que cria o próprio destino.